Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com a ex-deputada e ex-vereadora Sandra Rosado, do União Brasil. E a coligação PP de Beto Rosado com Solidariedade. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa desta sexta-feira através das nossas redes sociais. Temos aí Twitter, o WhatsApp e também o Instagram. Ontem a gente recebeu aqui o Ivan Júnior, pré-candidato a vice-governador do Rio Grande do Norte na chapa com Fábio Dantas. Ivan Júnior, que é do União Brasil, mesmo partido da nossa convidada de hoje, Sandra Rosado. E a gente, inclusive, falou sobre os apoios a Fábio Dantas, as reuniões, as conversas e entendimentos dentro do partido para esse apoio à majoritária. E aí, hoje, nós vamos conversar sobre este assunto também com Sandra Rosado, além de outras questões político-partidárias e eleitorais aqui do nosso estado e do nosso país. Manda sua pergunta para a Sandra Rosado, que está aqui no estúdio com a gente. Fique à vontade para fazer o programa desta sexta aqui comigo e Vonúvio Praxedes. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e todas as cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa já pode mandar a sua mensagem, pode participar, interagir conosco nesta sexta-feira, encerrando a semana, sempre trazendo informações sobre o pleito eleitoral deste ano. Vamos sim já trazer a vinheta Eleições 2022. Aconteceu nesta sexta-feira a reunião que anunciou oficialmente a coligação entre o Solidariedade e o União Brasil, no Rio Grande do Norte, para a disputa eleitoral de outubro. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, estava presente. No evento, o presidente do União Brasil, José Agripino Maia, anunciou a chapa formada por Fábio Dantas e Ivan Júnior, candidatos a governador e vice, em oposição a Fátima Bezerra. Em seu discurso, Agripino reiterou que a vontade dos filiados justifica a aliança. Como nós temos feito entendimento de que o majoritário iria prevalecer sobre todos, sem que a gente obrigasse a ninguém tomar posição. Estavam livres para tomar, mas todos disseram que seguirão a posição do partido, exceto uma candidata a deputada que tinha compromisso anterior, que era conhecido, e que o partido resolveu deixá-la à vontade. Mas, na medida em que a gente indica um candidato a vice numa chapa escolhida democraticamente pela preferência dos seus representantes, o partido passa a ficar comprometido com aquela campanha e com aquela vitória. Vamos ter que andar muito, né? Muita sola de sapato, e eu tenho certeza que tudo isso é para levar para o cidadão a nossa capacidade de poder mudar a realidade do povo potiguar. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, participou da reunião. Este é o primeiro compromisso público do gestor em apoio ao pré-candidato do seu partido fora de Mossoró. Segundo ele, está conversando com as pessoas e sente a adesão da população ao projeto. Em Mossoró, a gente está já com a pré-candidatura do Fábio, com as pré-candidaturas dos nossos deputados, das nossas chapas, também do senador Rogério. A gente tem enfrentado, a gente tem conversado com as pessoas, a gente tem visto uma adesão muito grande. Aí, agora sim de cabeça, né? O Alisson Bezerra na campanha eleitoral falou muito, a gente pegou um trechinho da fala, porque a fala dele, fazia tanta propaganda das candidaturas, tanta propaganda do ex-ministro, que a gente sabe que tem que ter uma ponderação por conta da justiça eleitoral. Colocamos um trecho aí da fala dele em relação à adesão da população a esse projeto. Então, é um projeto que ele encampa aí de cabeça. Muita gente ainda acredita que Alisson Bezerra não tem candidato à presidência da República, mas os seus apoios deixam isso muito claro, né, Vonúvio? Pois é, Carol, as alianças não negam aí a definição, né, pelo presidente Bolsonaro. O próprio entrevistado de ontem, Ivan Júnior, disse que Fábio Dantas vai votar em Bolsonaro. Então,
neste arco de alianças que foi definido hoje com União Brasil, e estava lá o Solidariedade de Alisson e de Fábio Dantas, caminha, obviamente, para este apoio. Então, está aí uma definição que estava sendo aguardada há algum tempo e chegou o dia, viu, Carol? Pois é, PSD também entra aí nessas alianças, o PP também. Sobre o PP em específico, a gente fala daqui a pouquinho ainda no programa de hoje, sobre o apoio de Beto Rosado aí nessa coligação do PL com Solidariedade de Alisson Bezerra. Vamos falar sobre isso. E agora vamos conversar com Sandra Rosado, ex-deputada, ex-vereadora, pré-candidata a deputada federal, que está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, deputada. Muito obrigada por sentar aqui para conversar com a gente nesse período quase eleitoral, um momento delicado de muitas definições, e esta reportagem que a gente mostrou tem tudo a ver também com a senhora. Inclusive, ontem o Ivan Júnior falou sobre este nome do União Brasil, que está liberado para apoiar não Fábio Dantas, mas Fátima Bezerra. Este nome é a Sandra Rosado, mais especificamente o grupo sandrista, não é isso? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, porque eu tenho andado tanto que arranjei essa rouquidão. Hoje saí praticamente de madrugada, cheguei há pouco tempo, e aqui eu estou, Carol, agradecendo essa oportunidade, né? Na verdade, nós temos tido, assim, essas últimas horas de muitas composições. E como Mossoró e o Rio Grande do Norte me conhecem, eu sou uma mulher de palavra. E como é que fica, né? Tendo um partido que no Estado tem uma definição, mas em Mossoró tem ali uma particularidade. Este foi realmente um entendimento que já havia sido apontado ou foi realmente de última hora? Eu só entrei na União Brasil depois de dialogar muito. E quero aqui registrar que eu tive uma acolhida excelente, tanto do senador Zé Agripino como dos outros membros do partido. Mas a primeira reunião que tive eu fui para uma interrogação. Como seria a posição do partido com relação à chapa majoritária? E eis que eu tive a resposta e a garantia de que seriam liberados todos para uma composição com outros candidatos, tendo em vista que o foco da União Brasil era a eleição do maior número de deputados estaduais e federais. Segunda reunião, eu comecei dizendo a mesma coisa, interrogando a mesma coisa. Se estava de pé. Inclusive, o nosso companheiro Paulinho Freire fez até uma sugestão que fosse registrado em ata do partido essa liberação, que voltou a ser cogitada na última reunião, que fosse registrado que nós teríamos a liberação. Foi feita uma votação dentro do partido em que 3 candidatos optaram pela pré-candidata Cloriza. Eu optei por uma candidatura, 3 optaram por Fábio e 2 candidatos, pediram a liberação para que eles pudessem se compor. Depois desse início de conversa, eu voltei a conversar com o senador José Agripino, né, dizendo a ele que a minha tendência não seria jamais os candidatos de Bolsonaro, né, até porque eu tinha uma divergência muito grande com relação à postura do candidato ao Senado, Rogério Marinho, com relação à reforma previdenciária, com relação à reforma trabalhista. Eu tinha um posicionamento exatamente divergente. Com relação a Fábio Dantas, embora eu o respeite imensamente como pessoa, mas ele tinha um histórico de um governo que foi muito ruim para o Rio Grande do Norte. Ele foi vice-governador de Robson, que, por sinal, marcou a história de atrasos de pagamentos no estado do Rio Grande do Norte. E eu avancei nos entendimentos, né, desta feita com a atual governadora Fátima Bezerra, com quem eu sempre tive um excelente relacionamento. Não votei em Fátima por conta de uma conjuntura moçoroense,
na campanha passada. Mas passei 16 anos trabalhando com Fátima, como deputada estadual, como deputada federal, e sempre tive esse excelente relacionamento e tenho hoje o reconhecimento também de que ela tem sido uma grande governadora. É honesta, procurou corrigir um problema do governo passado, que era o atraso do servidor sem salário, servidor sem a condição de comprar a sua alimentação, de comprar o remédio, de pagar seu aluguel, de pagar a sua luz. Ela corrigiu isso tudo e tem feito um governo de atração de empresas. E eu comuniquei ao senador que eu já tinha tomado essa decisão, que ele concordou. Ontem, minha voz está péssima. Fique à vontade, dá para entender. Ontem, por sinal, quando ele me comunicou a posição que tinha assumido o partido, ele disse que entendia a minha posição. Eu agradeci a ele. Eu não poderia jamais participar de uma reunião que estavam lançando a composição de um nome que, por sinal, fez parte também do governo de Robson, que atrasou o servidor público, e eu não poderia participar votando no outro candidato. Não faz parte da minha história política. Quando eu tomo uma posição, eu tomo. Muitas vezes até me prejudico, mas eu assumo a palavra que eu assumi. E graças a Deus, eu estou bastante confortável. Eu jamais aceitaria ir para uma campanha na minha cidade, sendo oposição a um prefeito, que é quem vai coordenar a campanha de Fábio em Mossoró. Vai coordenar a campanha de Bolsonaro em Mossoró. Vai coordenar a campanha de candidatos que a prefeitura, que o governo municipal tem investido e defendido. Esse comentário que você fez aí, eu já percebi. Existe a proposta de uma grande obra em Mossoró, que já era pensada no tempo de Desuí Rosado, que era aquela ligação ali. Complexo viário. O complexo viário. E foi tantas vezes repetido o nome do pré-candidato Rogério Marinho que eu tenho a impressão que o Ministério Público Eleitoral está de olho nisso. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a ex-deputada Sandra Rosado.